Oi gente, tudo bem com vocês? Do ano passado para cá, os bancos têm criado novas modalidades de financiamento imobiliário para atender a novas demandas dos clientes. Atualmente, a gente tem disponível 4 modalidades. A primeira é aquela que todo mundo já conhece, que é o financiamento corrigido pela TR. O segundo é o financiamento atrelado ao IPCA. O terceiro, o financiamento atrelado à taxa da poupança. E o quarto, aquele financiamento com a taxa de juros pré-fixada. Ter toda essa variedade de opções é ao mesmo tempo uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem porque você pode escolher o que faz mais sentido no seu caso específico, não ficando preso somente a uma possibilidade. Por outro lado, pode ser uma desvantagem porque você pode, de repente, não saber analisar corretamente e acabar escolhendo o errado. Pensando nisso, eu decidi criar esse vídeo aqui para te ajudar nesse processo de escolha, traçando aí as principais características de cada uma das modalidades, tanto as vantagens quanto as desvantagens, para que você escolha o que é melhor para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre receber as novidades aqui do canal, compartilhe esse vídeo ou qualquer outro vídeo que você tenha gostado e também o canal para os seus amigos e para sua família. E não se esqueça também de deixar aí o seu like. Quando você terminar de assistir o vídeo, dá um pulinho aqui embaixo também no comentário fixado, onde eu deixei vários links e vários cupons para você aproveitar. Essa história de novas modalidades de financiamento começou lá em agosto de 2019, quando a Caixa inovou, lançando um financiamento atrelado à inflação medida pelo IPCA. Naquela época, a gente só tinha uma opção de modalidade de financiamento, que é aquela que todo mundo já conhece, que é aquela em que o contrato é corrigido pela TR, que é a taxa referencial. Então, na época, a notícia foi totalmente inesperada e foi recebida com muito bons olhos. Praticamente no mesmo dia em que saiu a notícia, eu corri para gravar um vídeo e soltar aqui no canal, explicando tudo para você. Se você ainda não viu, vale a pena conferir aqui nesse link. Avançando um pouquinho aí no tempo, até fevereiro de 2020, a Caixa mais uma vez saiu na frente e lançou uma nova modalidade, dessa vez com a taxa de juros pré-fixada, ou seja, uma taxa que não varia ao longo de todo o período do contrato. Mais um ponto para a Caixa. E é claro que eu tive também que correr e gravar um vídeo aqui para vocês, e se você não assistiu, você pode assistir a ele aqui. Agora, a última novidade foi essa modalidade em que a taxa é baseada no rendimento da poupança. Ela foi lançada em setembro de 2020, dessa vez pelo Itaú, e eu expliquei tudo direitinho para vocês nesse vídeo aqui. Logo em seguida, o Banco Inter também lançou essa modalidade com uma taxa muito parecida. Você também pode conferir aqui nesse outro vídeo. Logo em seguida, em novembro de 2020, a Caixa anunciou que também estava estudando a possibilidade de lançar essa modalidade atrelada à taxa da poupança. Mas, pelo menos por enquanto, até o início de dezembro de 2020, a gente não tem o lançamento oficial desse produto. A gente está aguardando e assim que sair essa novidade, a gente, é claro, vai trazer aqui para vocês no canal. Agora, depois desse não tão breve histórico, acho que nada mais justo eu contar para vocês um pouco mais sobre as características básicas de cada uma dessas modalidades de financiamento. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês exatamente aqui na ordem que eu acabei de falar. Então a gente vai começar pela modalidade mais tradicional, que é aquela em que é corrigida pela taxa referencial, a TR. Nesse caso, é possível encontrar financiamentos começando aí com taxas a partir de 6,25% ao ano, mais TR. Só que a TR desde 2017 está zerada, então pelo menos por enquanto a taxa do contrato acaba sendo dos próprios 6,25% ao ano. Mas fique ligado, porque nada impede que isso venha a mudar no futuro próximo. Caso a inflação e a taxa Selic voltem a crescer, por exemplo, eu acho muito provável em que a TR volte a subir, ou seja, fique positiva, acima de zero, e com isso o seu contrato vai ficar um pouquinho mais caro do que 6,25% ao ano. Partindo agora para falar do financiamento atrelado a inflação medida pelo IPCA, essa é a modalidade que tem os juros de partida mais baixos, começando a partir de 2,95% ao ano, mais IPCA. Apesar disso, ela também é considerada a modalidade mais arriscada para financiamentos de longo prazo, como é o caso aqui dos financiamentos imobiliários. Isso acontece porque, historicamente, a inflação varia muito mais do que a própria taxa referencial e pode atingir picos que deixem as parcelas bastante salgadas. Um exemplo não tão distante aconteceu em 2016, quando a gente chegou a ter uma inflação acumulada de mais de 10% ao ano. Agora, falando do financiamento com a taxa de juros pré-fixada, ele é o mais previsível de todos. Ele traz menos risco para o tomador de crédito e mais risco para o banco. E, obviamente, isso tem um custo. E esse custo é justamente ser a linha de crédito com a taxa de juros mais alta, começando aí a partir de 8% ao ano. Por outro lado, a grande vantagem é que você sabe exatamente o quanto você vai pagar até o final do seu contrato, já que a taxa de juros não varia. Por fim, vamos falar um pouquinho da modalidade
com taxa de juros atrelada ao rendimento da poupança. Nesse caso, o juro é menor que nas linhas atreladas à TR e maior que nas linhas atreladas ao IPCA, sendo a partir de 3,99% ao ano, mais a taxa da poupança. Assim fica fácil considerar e entender que o risco dessa modalidade ele é intermediário em relação às outras. Ainda no caso dessa modalidade atrelada ao rendimento da poupança, uma grande vantagem dela em relação à modalidade atrelada ao IPCA é que ela possui um teto teórico de 0,5% ao mês mais TR, que é justamente o rendimento da poupança quando a Selic é maior do que 8,5% ao ano. Nesse cenário, que é o pior de todos, a taxa do financiamento seria de no máximo 10,20% ao ano mais TR. Só que, além dessa limitação na taxa imposta pela própria regra de rentabilidade da poupança, ambos os bancos Itaú e Inter também colocaram suas próprias limitações. No caso do Itaú, o limite máximo é uma taxa de 10,16% ao ano, e no caso do Banco Inter, de 10,17% ao ano. Então, comparativamente, essa linha de crédito atrelada à poupança é mais previsível que a atrelada ao IPCA, mas mais instável do que as linhas de crédito atreladas à TR ou até mesmo que as prefixadas. Uma coisa é certa, a gente nunca sabe para onde vai a inflação, nem até onde ela pode chegar. Se já é difícil prever o IPCA para o próximo ano, imagina para daqui a 20, 30 anos, que é o prazo normal de um financiamento imobiliário. Com isso, acho que fica mais do que claro que o prazo do seu financiamento importa e tem grande impacto na sua decisão. À primeira vista, essas linhas de crédito atreladas à poupança e ao IPCA podem parecer sempre um ótimo negócio, mas isso só é verdade absoluta em cenários em que os juros são baixos e a inflação é controlada por um longo período de tempo. O grande problema é que isso não é comum na história do Brasil. Então, por que seria a partir de agora? Por outro lado, se você pretende quitar o seu financiamento rapidamente, em poucos anos, essas duas linhas de crédito podem te trazer uma boa economia. Isso acontece porque, ao reduzir o prazo, você também reduz o risco ao qual você está submetido. Ou seja, uma variação brusca no IPCA ou na Selic, por exemplo, é mais difícil de acontecer no curtíssimo prazo do que num prazo mais longo, como 10, 20 ou até 30 anos. Mas e aí, o que acontece se você ficar insatisfeito com a sua taxa, com a sua modalidade ou até mesmo com o seu banco? Bom, nesse caso a gente sempre tem a possibilidade de buscar por uma portabilidade. Com ela, você leva a sua dívida de um banco para outro sem grandes dificuldades e burocracias, sempre buscando a melhor taxa. Por exemplo, se a inflação ficar muito alta ou se a Selic subir demais e a parcela acabar ficando pesada no seu orçamento, você pode sempre tentar uma negociação. O grande problema aqui é que não tem garantia nenhuma de que você vai conseguir fazer a portabilidade entre modalidades diferentes. Ou seja, por exemplo, mudar de uma linha atrelada à Selic para uma linha corrigida pela TR. Infelizmente, a regra de portabilidade entre modalidades distintas ainda não está clara e vai depender da boa vontade ou não do banco para onde você quer levar essa dívida. No entanto, a portabilidade entre diferentes bancos mantendo a mesma modalidade de financiamento é possível e pode te ajudar a baratear o custo do seu contrato. E aí, o que você achou desse comparativo? Consegui esclarecer um pouco melhor, tirar suas dúvidas? Me conta aqui nos comentários. E caso tenha ficado alguma ponta solta ou caso ainda reste alguma dúvida na sua cabeça, também pode colocar aqui, não tem problema nenhum. Quem me acompanha sabe que eu sempre respondo os comentários e aqueles que são mais pertinentes às vezes até viram vídeo, então não se acanhe. Um abraço e até o próximo vídeo.